Boa tarde. Hoje é quarta-feira, 25 de maio, e o Senado Notícias está no ar. A gestão, monitoramento e aperfeiçoamento do Cadastro Ambiental Rural foi tema da audiência pública desta quarta-feira na Comissão de Meio Ambiente. Criado há 10 anos, o CAR, Cadastro Ambiental Rural, é um registro público eletrônico dos imóveis rurais do país. Todas as propriedades devem estar registradas nele. É fundamental, mas ainda problemático. É um cadastro de altíssima relevância do conteúdo dos dados. Eu diria até que é o coração do Código Florestal, ele está no Cadastro Ambiental Rural. Porque é por ali que eu vejo as áreas de APP, as áreas de reserva, mas ele tem um problema seríssimo, ele é autodeclaratório. Eu tenho duplicidade de cadastros ambientais rurais, eu tenho alguma dificuldade de diálogo entre a União e os municípios, né? E que é natural, enfim, pela distância. O Brasil possui 5.073.324 estabelecimentos agropecuários. Então, nós já temos aí 1,5 milhão a mais de estabelecimentos no CAR em relação ao IBGE. Né? E, segundo o IBGE, a área total dos imóveis rurais no Brasil corresponde a 351 milhões de hectares e nós temos no CAR 612, né? Quase o dobro. Menos de 0,5% dos cadastros incluídos no CAR em 10 anos foram validados pelos órgãos públicos. Este pesquisador trouxe dados da Amazônia. A situação por lá preocupa, seja pelos desmatamentos, seja pela invasão e ocupação de terras públicas. Uma bomba relógio de desmatamento futuro, armada por a proliferação de CARs, na Amazônia especificamente, em terra pública. Essa área grande de cor laranja que nós temos aqui. O que está em vermelho, obviamente, é o desmatamento até 2020, mas tudo que está em laranja são florestas públicas não destinadas que vêm sendo ocupadas ilegalmente. O que é para ser um instrumento moderno e transparente de controle do registro de imóveis rurais estaria sendo manipulado, dando aparência de legalidade a negócios fraudulentos. Estão validando e usando o CAR como instrumento fundiário para levantar recursos, isso nós temos vários relatos de chão, para que então faça a invasão, o desmatamento e a ocupação ilegal dessas terras públicas que são, como eu disse, preciosas para manter o regime de chuvas no país. Debatedores defenderam o aperfeiçoamento do CAR. Entre as medidas sugeridas estão vincular o registro no CAR aos registros dos cartórios públicos e tornar o cadastro de valor constitutivo, com a devida aferição pelo poder público dos dados informados pelo proprietário. O CAR, infelizmente, senhoras e senhores, pela omissão do Serviço Florestal Brasileiro, do Ministério da Agricultura, está se transformando num sistema de grilagem oficial de terras públicas, não está sendo utilizado para punir aqueles proprietários que não respeitam a legislação florestal. No Dia Nacional da Adoção, celebrado hoje, o Senado realizou uma sessão especial para homenagear pessoas e instituições que desenvolvem iniciativas voltadas para a adoção de crianças e adolescentes fora do perfil tradicionalmente buscado pelas famílias. Trata-se da primeira edição do Prêmio Adoção Tardia. No Brasil, há cerca de 5.000 crianças e adolescentes aptas a serem adotadas, mas que, por não atenderem aos perfis de adoção buscados pelas famílias, ficam anos à espera de uma adoção que muitas vezes não vem. São, em sua maioria, jovens adolescentes e pré-adolescentes que fazem parte de grupos de 2 a 7 irmãos. O prêmio Adoção Tardia, um gesto redobrado de cidadania, homenageia pessoas e instituições que desenvolvem iniciativas voltadas para a adoção de crianças e adolescentes
fora do perfil procurado pela maioria. A primeira edição aconteceu hoje, 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. No movimento de mudança do perfil dos adotados, sobressai o desafio da adoção tardia. O desafio da colocação familiar de crianças parcialmente desenvolvidas, menos dependentes, muitas das quais já ingressaram na fase da pré-adolescência. Crianças que não têm as características tradicionalmente desejadas pelos adotantes e, por isso, correm risco de envelhecer, de serem esquecidas nas instituições de acolhimento. Os 5 prêmios foram entregues a 4 instituições, os Tribunais de Justiça do Distrito Federal, do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul e o Grupo de Voluntários de Apoio à Adoção de Belo Horizonte. O 5º homenageado foi o senador Fabiano Contarato, idealizador do prêmio e pai de 2 crianças adotadas. Ao meu colega senador Fabiano Contarato, ao pai do Gabriel e da Mariana, agradeço, em nome do Senado Federal, pela iniciativa de propor a criação deste prêmio e pelos esforços incansáveis em prol da construção, no Brasil, de uma nova cultura da adoção. Derrubem o mito do preconceito, derrubem o mito de que uma criança com mais idade, você coloca resistência para adotar. Essas crianças, eu percorri os abrigos, as casas lá. Elas têm amor para dar. Elas têm um amor incondicional. O que vem sendo criado atualmente em termos de inovação em segurança pública? A Comissão Senado do Futuro foi saber do assunto em audiência pública realizada na manhã de hoje. Hoje, vemos a inteligência artificial agir por meio de câmeras de segurança espalhadas por todos os lugares. Mas a formação educacional continua sendo a principal forma para encontrar profissionais qualificados para a segurança pública. Em 2005, a Polícia Militar aqui do DF e o Bombeiro também passaram a exigir o nível superior. Então, o Fiuza, meu amigo aí de Minas, e os meus demais colegas, Marcelo e o João. A partir de 2005, a gente notou, assim, foi nítido a subida, né, o aumento da qualidade dos serviços prestados, porque o nível superior, ele faz uma seleção natural já na porta de entrada das instituições. Elas estão por todo lado e já são uma forte arma da polícia na elucidação dos casos. Mas a inovação pode ajudar a descobrir até aquilo que as câmeras de segurança não conseguem ver. A seção dispõe de algumas técnicas para estimar a altura de indivíduos que aparecem em gravações de câmeras de segurança, como, por exemplo, esses 2 casos. Pode-se estimar que esses 2 suspeitos, ou 2 investigados, esse primeiro aqui, o suspeito A, tinha 1,73 m de altura estimada, e esse suspeito B, 1,82 m. Então, se a investigação está indo atrás dessas pessoas, aqui, esse indivíduo está de costas, então é difícil identificar, né, uma identificação positiva. Esse aqui está com a face praticamente toda coberta. Também é difícil dar uma identificação positiva, mas pelo menos a gente consegue estimar a altura dele. Então, pessoas muito mais altas ou muito mais baixas que essas alturas, com certeza não serão esses indivíduos. Algumas das inovações trazidas para a audiência pública parecem histórias que a gente vê em filme de ficção científica. É um projeto que pretende utilizar mineração de dados, inteligência artificial dentro das nossas bases, da Polícia Militar e do Sistema de Segurança Pública do Estado para a predição de homicídios. Então, a ideia é que ele faça, né, ali a partir de inteligência artificial, a probabilidade de acontecer um homicídio e ali a Polícia Militar consiga atuar de forma preventiva. Nos testes que temos realizados, tem dado aí uma acurácia até então de 10%. A inovação científica e tecnológica na segurança pública já começa a mostrar os resultados, como os que foram vistos com a ampliação do cadastro de criminosos na rede integrada de perfil genético. A relação direta que existe entre o número de pessoas cadastradas, né, tipicamente pessoas já condenadas com crimes hediondos, né, ou crimes de grande potencial lesivo, e a correlação direta que isso tem com o número de casos e investigações auxiliadas. Então, se nós prestarmos atenção
nesses dois slides, nós veremos que a partir de maio de 2019, quando houve um avanço maior nessa política de cadastramento, a gente vê também que o número de investigações e casos resolvidos cresce de maneira proporcional. Espero que haja mais investimento realmente em tecnologia, inovação e no homem, né? Eu acho que os policiais, seja eles civis, militares, precisam realmente de ter, né, um tratamento digno, né, não só de salário, mas também de condições de trabalho, né? Acho que tudo isso envolve a qualidade aí da segurança pública. Para as 4 horas da tarde estão marcadas as votações no plenário do Senado. Vamos conferir aqui no telão o que pode ser votado. O primeiro item da pauta é a medida provisória que cria o Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário e o Prêmio Portas Abertas. Também deve ser votado o projeto que torna obrigatória a divulgação do Estatuto da Juventude e cria a Semana Nacional do Estatuto da Juventude. Outro projeto denomina a Ponte Jaime Lerner a nova ponte de integração entre Brasil e Paraguai. E pode entrar na pauta, se for lido o relatório, a medida provisória que simplifica registros públicos de atos e negócios jurídicos. Outra medida provisória que depende de leitura para entrar na pauta trata da contribuição para o PIS/PASEP e o COFINS pelas centrais petroquímicas e indústrias químicas. Como vimos na agenda, pode ser votada hoje a medida provisória que cria o Programa de Serviço Voluntário para jovens e pessoas acima de 50 anos. A MP, já aprovada na Câmara dos Deputados, tem como objetivo diminuir os impactos da pandemia no mercado de trabalho. O desemprego no Brasil, com uma taxa acima dos 11%, afeta principalmente os jovens em início de carreira. A falta de qualificação dificulta a entrada no mercado de trabalho. Para amenizar esse quadro, agravado pela pandemia da Covid-19, o governo lançou o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário. Os voluntários que aderirem ao programa irão executar atividades de interesse público por até 22 horas por semana e realizar cursos técnicos de formação e qualificação profissional oferecidos pelo Sistema S. Eles irão receber uma bolsa-auxílio com base nas horas de estudo e serviço, com referência no salário mínimo, além de vale-transporte e seguro contra acidentes. A seleção dos voluntários ficará a cargo dos municípios e do Distrito Federal. Os escolhidos não podem substituir servidores efetivos. Após cumprir as etapas do programa, os voluntários devem ser encaminhados pelas prefeituras para a inclusão no mercado de trabalho. Poderão participar do programa os jovens com idade entre 18 e 29 anos, as pessoas com mais de 50 anos sem emprego formal há mais de 2 anos e pessoas com deficiência. Terá prioridade quem já é beneficiário dos programas Auxílio Brasil e Alimenta Brasil ou pertence à família de baixa renda, inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. Não poderá participar do programa quem recebe aposentadoria, pensão ou auxílio do Regime Geral de Previdência Social ou de regimes próprios. A medida provisória que cria o Programa de Serviço Civil Voluntário já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora chega ao Senado para ser apreciada. Para os senadores da oposição, o texto da MP pode precarizar as relações de trabalho. Não há dúvida nenhuma que o trabalho voluntário nesse momento, legalizado, vai precarizar as atividades do trabalhador. E claro que os municípios vão adotar esse sistema sem nenhuma responsabilidade social. Em um momento de alta taxa de desemprego e de grave perda de renda dos trabalhadores, nos causa, claro, enorme preocupação um programa de serviço social voluntário, entre aspas, né? E quem perde é o trabalhador sempre. O mais importante é o jovem que está lá desempregado, acima de 50 anos, né? Que estão desempregados e que precisam realmente de um apoio. Então é melhor do que dar um programa sem contrapartida nenhuma,
né? Nesse projeto aí há um trabalho, uma contrapartida, e isso melhora bem a relação, né? Não é uma coisa que é dada de graça. Então o trabalho é importante e vamos votar favorável. Os senadores aprovaram nesta terça-feira a medida provisória que concede descontos a estudantes que devem ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O texto segue para a sanção do presidente da República. O texto permite que estudantes com débitos vencidos e não pagos junto ao Fundo de Financiamento Estudantil há mais de 90 dias, na data da publicação da medida, possam ter desconto de 12% no pagamento à vista ou parcelamento do débito em 150 meses, com perdão dos juros e das multas. O abatimento pode chegar a 86,5% em contratos formulados até o segundo semestre de 2017 no FIES. O desconto pode aumentar para até 99% caso o devedor esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Entendemos que esse projeto é essencial para permitir que milhões de estudantes que se encontram inadimplentes possam retomar suas atividades de forma digna. O investimento em educação que estamos fazendo é fundamental para ajudar o país a obter uma população com maior nível de instrução, mais preparada para os inúmeros desafios do século XXI. Outra novidade é a permissão para que alunos com cobrança judicial de dívidas contra si participem da renegociação. De acordo com o governo, a taxa de inadimplência desses contratos em atraso de mais de 90 dias é de 48,8%, somando 7,3 bilhões em prestações não pagas. O projeto também muda regras de transação de qualquer tipo de débito, permite o uso de visitas virtuais para avaliar cursos superiores pelo Ministério da Educação e cria um parcelamento de dívidas para entidades beneficentes da área da saúde, como Santas Casas e hospitais filantrópicos. Aprovar esse projeto é investir no Brasil e nas futuras gerações que ajudarão a construir um país dinâmico, mais equitativo e com mais oportunidades. Estamos buscando atender aos nossos valores mais caros enquanto sociedade, impressos em nossa Carta Maior. Destacamos, conforme apresentado no relatório da Câmara, que o total potencial de beneficiados pela medida provisória chega a mais de 1 milhão de estudantes financiados, com impacto de mais de 38,6 bilhões de dívidas em atraso. Os senadores também aprovaram um projeto que garante o direito de pessoas com deficiência mental, intelectual ou sensorial de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo, acompanhado de cão de apoio emocional. O projeto de lei 33, de minha autoria, ele visa impedir que várias pessoas com essa necessidade precisem entrar na justiça para poder viajar ou entrar em lugares sociais com público, com pessoas, para poder ir entrando com o seu cão de apoio emocional. Isso já aconteceu várias vezes, onde pessoas com deficiência mental, com deficiência intelectual ou sensorial, para viajar, precisam entrar na justiça para adquirir esse direito. O plenário aprovou ainda outras medidas, como a que altera critérios de destinação de recursos do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades Fim da Polícia Federal, com destinação de até 30% da receita total do fundo para o custeio de transporte, hospedagem, alimentação de servidores em missão e com saúde dos servidores da corporação. A outra medida provisória aprovada autoriza o Brasil a suspender concessões e até retaliar membros da Organização Mundial do Comércio em disputas comerciais enquanto audiências estiverem interrompidas no organismo internacional. O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes e o maior importador mundial desses produtos. A dependência do mercado externo em momentos como a crise atual de fornecimento foi tema em debate na Comissão de Assuntos Econômicos.
O fornecimento de fertilizantes já estava comprometido com a pandemia e também com a crise energética. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia evidenciou essa dependência. O país importa 85% dos adubos que usa e tem a Rússia, a China e Belarus como os principais fornecedores. A preocupação dos senadores é com a segurança alimentar brasileira, já que o desabastecimento de fertilizantes afeta em cheio a agricultura. A motivação que tive ao fazer esse requerimento é exatamente essa, de saber o que o governo federal, não só ele, mas os empresários que investem no setor, pensam acerca dela, porque ninguém tem a capacidade de prever quanto tempo vai durar o conflito Rússia-Ucrânia. E, portanto, não se sabe quanto tempo nós teremos esse bloqueio. O representante do Ministério da Agricultura disse que o Brasil tem procurado outros países para diversificar a importação de insumos e citou avanços em negociações com a Jordânia, Egito e Marrocos. Explicou ainda que o governo lançou o Plano Nacional de Fertilizantes, que prevê que em 30 anos a dependência do Brasil caia de 85% para 50%. A chamada diplomacia dos fertilizantes, que com grande apoio dos ministros de Estado, do Itamaraty, nós conseguimos então identificar os principais pontos de estrangulamento nos fornecedores, nos países fornecedores clássicos e ampliar a possibilidade de diversificação de outros países que poderiam, num médio prazo, oferecer esses insumos ao Brasil. O que nós não estamos atualizados e deveríamos nos atualizar sistemática e permanentemente é para isso que você chamou de emergencial. O emergencial é procurar outras fontes, né? O Marrocos é não me lembro de ter sido citado aqui também, ou seja, faz parte do NPK. Já que somos autossuficientes em todos esses insumos, o que nós precisamos fazer para resolver o nosso problema? Se realmente vamos continuar buscando, ora no Canadá, ora no Irã, não dá mais na Ucrânia, enfim. Temos aqui solução ou não temos? E se temos, o que falta para buscar? De fato, nós temos sim, como diz o presidente da República, a tabela periódica inteira dentro do Brasil. Hoje o Ministério da Minas e Energia tem defendido muito essa questão do maior conhecimento geológico para sucessivamente ter atração de investimentos. O tema passou também pela privatização da Petrobras. Representantes sindicais lembraram que a empresa tem papel estratégico na produção de nitrogenados. A Petrobras, por ser de todo o governo federal, por ser de toda a nação, ela tinha que continuar nesse setor, porque ele é estratégico. Um presidente norte-americano, então não é um socialista, não é nada, que é o W. Bush que fala: vocês já imaginaram um país incapaz de cultivar alimentos suficientes para prover a sua população? Seria uma nação exposta a pressões internacionais, seria uma nação vulnerável. Por isso, quando falamos de agricultura, estamos falando de uma questão de segurança nacional. Quando nós falamos, para encerrar, que assuntos relativos à cadeia produtiva do petróleo são, de fato, assuntos estratégicos e devem ser tratados como assuntos de interesse nacional, é isso. Quando eu digo que não é barraca de feira, que basta pensar com a cabeça simplista de concorrência e uma barraca do lado da outra, de baixar o preço porque tem um concorrente, é exatamente nesse aspecto que nós estamos falando. Um aspecto institucional, estratégico, soberano e importante como fator competitivo para a nossa economia como um todo. O projeto que regulamenta as atividades do profissional de educação física e a atuação dos conselhos da categoria foi aprovado ontem na Comissão de Assuntos Sociais. A proposta agora segue para o plenário. De acordo com o relatório aprovado na comissão, a profissão de educador físico será exercida por profissionais formados em cursos superiores de educação física e por aqueles formados em cursos de tecnologia conexos, como tecnólogo em gestão desportiva em lazer. O texto também regulamenta a atuação dos conselhos federal e regionais de educação física. Os professores das escolas de ensino regular deverão se inscrever nos conselhos e pagar contribuições, o que era motivo de discordância entre os parlamentares.
Nós não estamos colocando o fórceps, de ser tem que ser obrigado a pagar os dois ou ficar só num ou no outro. Nós estamos dando a liberdade deste profissional que envolve duas profissões importantes e estratégicas. Estamos colocando a liberdade. A questão não é financeira, se o professor ganha pouco, e ganham, né? Se os pisos não são atendidos, isso é outra discussão. Agora, quem é o profissional mais qualificado para dar uma aula de educação física? Aquele que se graduou, que se pós-graduou, que se formou e tem a especialização em educação física. Essa é a casa do consenso, é a casa do acordo, mas não tendo sido possível, será no voto a decisão. Ao final, o texto foi aprovado com a obrigatoriedade da inscrição nos conselhos e agora segue para votação no plenário do Senado. Rejeitada a emenda, o parecer da comissão é favorável ao projeto, contrário à emenda número 2 e 3, a matéria vai a plenário. A Comissão de Fiscalização e Controle votou ontem o projeto de lei que criminaliza o aumento de preços sem justa causa em situação de emergência social. O projeto prevê a pena de 1 a 3 anos e multa para quem cometer o crime de elevação de preços sem justa causa em situação de emergência social, calamidade pública ou pandemia. Em situação de normalidade, a elevação sem justa causa de preços de produtos ou serviços já é considerada abusiva, sob a ótica do direito consumerista. Entretanto, em situações de emergência social, calamidade pública ou pandemias, a conduta em questão deve ser tipificada e considerada como criminosa. O texto foi aprovado e segue agora para votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Entendemos que o PL número 768 de 2020 é extremamente pertinente ao definir de forma específica essas condutas, tanto no Código Penal quanto no Código de Defesa do Consumidor. A comissão aprovou também requerimento para uma audiência pública que vai debater o projeto de lei que estabelece critérios para a relação de emprego entre empresas de aplicativo e seus trabalhadores, como os que fazem entrega de alimentos ou transporte de passageiros. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.